que bons ventos o traz a Jacobina. Quando eu falo os bons ventos, porque quando eu comunicava, anunciava a sua visita aqui hoje no programa, algumas pessoas perguntavam de onde é o Cacique Juvenal. Boa tarde, Cacique. Que ótimo, né? Boa tarde, Geida. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E eu só queria dizer para as pessoas de Jacobina que eu sou muito ligado a Jacobina, mas muito mais do que muita gente pensa, certo? A minha família toda realmente é chapadeira, basicamente nasci em Jacobina. Na verdade, o pai Ayá é dono daqui, né? Não é isso, né? É isso. Ou seja, nós, na verdade, temos Jacobina como referência, né? Agora, eu, pessoalmente, eu já morei em Jacobina. Eu fui professor, inclusive, do Cristiano de Castro. Você foi professor. Eu fui professor aqui. Então, você vai responder aqui uma dúvida de um amigo meu, que é amigo conjunto. Ele disse assim... O Juvenal parece, se eu não me engano, ele trabalhou comigo lá no Diocleciano. Exatamente. E eu vou dizer o nome da pessoa, ele disse, parece também que a última vez que eu vi foi na casa de repouso lá do Padre José. Exato. Jonas Ferreira, Joninhas. Joninhas, meu grande amigo. Tá vendo? Meu então, grande amigo, ótimo. Então, assim, você tem uma relação já com Jacobina de muito tempo. Sim. Quando foi que essa passagem sua Jacobina, Cacique? Olha, a minha passagem por Jacobina foi quando Várzea Nova ainda era vila, pensa bem, né? E o Carlitos Daltro ganhou a eleição aqui, né? E ele, então, através de o vereador Ari Vieira, o Ari lá de Jacobina, me convidaram para dirigir o colégio, né? E eu fui lá e ajudei eles a montar o colégio. E eu acho que foi uma passagem boa, porque na época eu era jovem, estava muito assim, empolgado em fazer alguma coisa bem feita. E tinha um projeto para fazer uma escolinha lá, não sei onde, no Tamboril, qualquer coisa assim. Tamboril. Né? Aí eu falei pro prefeito. Que é divisa já com o Morro de Chapéu. Exatamente. Eu chamei o prefeito. Prefeito, vê se você fazer uma escolinha. Certo? Ele, inclusive, ele tinha dito era assim, né? Bora fazer um colégio, bora fazer uma coisa maior, entendeu? E já existia, na verdade, duas salas ou três salas, que era o colégio de João de Souza Oliveira, em Várzea Nova, né? E ele comprou a ideia e a gente juntou o pessoal de Várzea Nova e construiu o Centro Educacional João de Souza Oliveira, que até hoje eu tenho muito orgulho de ter participado daquele projeto inicial. E foi bacana, porque eu trabalhei lá um certo tempo, mas eu era funcionário do Estado e lá era da prefeitura. Você é aposentado já pelo Estado? Eu sou aposentado. Aí me convidaram para vir para esse colégio aqui. Eu iria para o Monte Chapéu, né? Morava em Várzea Nova e deveria ir para o Monte Chapéu. Mas aí me convidaram para vir para cá. O pastor Edmundo Isidoro dos Santos. Edmundo Isidoro, muito meu amigo, sabe? Aí trabalhamos aí, fizemos boas amizades, professora Beca, foi uma pessoa que guardei muito, professor Armando Xavier de Oliveira, o professor Lourival Martins. Mas faz muitos anos, né? Porque eu saí daqui foi nos anos 80. Pronto, então isso aí. Então, década de 70, você estava em Várzea Nova, final da década de 70, exatamente. E nos anos 80 você estava saindo já de Jacobina, portanto. Exatamente, no meados dos anos 80. Aí voltei para Salvador, né? Você estava em Salvador. Eu voltei em Salvador, né? Mas aí, na verdade, o interesse que eu tinha era essa questão indígena. Eu sempre estudei essa questão. Você já se reconhecia como indígena? Já. Uma coisa era se reconhecer. Outra coisa, na década na segunda metade do século passado, houve uma corrida do reconhecimento. Tupinambá, o Pátio dos Quiriri, certo? E muitos outros povos se buscaram a FUNAI para se reconhecer. O Nordeste era tido como pessoas morenas, pardas, mesmo as pessoas que sabia-se que tinha características indígenas, que tinha história. E o que eu fiz, na verdade, foi juntar com esse grupo que na época estava estudando a sua história, e eu, em vez de me declarar indígena e começar aí brigar para dizer que eu sou indígena, eu fui pesquisar a história. Eu estudei história, apesar de ser economia também, mas estudei história. Então eu pesquisei história. E eu descobri lá minha família, eu descobri a família de Jacobina. Você foi puxando a sua genealogia. Mas você acredita, me permita, que eu acredito que você, antes de tomar parte nessa pesquisa bibliográfica inicial, você tenha ouvido até dos seus familiares, alguma bisavó, talvez um avô, né? Nós nunca tivemos dúvidas do que nós éramos.
Nós não temos dúvida. É isso que eu gostaria de saber. No seu período de infância, da sua juventude, É isso aí. Esse comentário em casa surgia? Por que eu digo assim, eu sou também de Jacobina, também de Monte Chapéu? Porque eu nasci ali num lugar chamado, o pessoal chama de Maracaiá, né? Que na verdade era uma aldeia. Era uma aldeia. Maracaiá, onde é que fica? Ela fica aqui entre Jacobinas, parte de Monte Chapéu, parte de Vaza Nova, parte de... até hoje eu não sei que município é. Inclusive no meu livro eu digo assim, eu sou um cidadão da Chapada. Por quê? Porque você não consegue localizar realmente onde é o Maracaiá. É um confronto, é um local onde fica próximo de 3 municípios. Ainda existe pessoa, povoado? Existe. Então, evidentemente, a maioria dessas pessoas tem descendência indígena. Claro que tem. E ele se reconhece. O que não houve, na verdade, foi uma doação, como a minha família fez. Porque o tronco da minha família era gameleira e morava ali em Cabeceira do Rio de Tinga. E eles têm um conhecimento tão profundo, até da Índia que veio do mato. Eles sabem quem é. Então, por exemplo, eu conheci minha bisavó, ela morreu com 100 e poucos anos, né? E nos anos 50 ainda, eu conhecia. Então ela sabia da história. Agora, depois, você se torna cidadão, você se torna... Vai para a urbe, né? Vai para a cidade. Vai para Salvador, vai para São Paulo, vai para o Paraná, e lá você é o pedreiro, você é carregador de gás, você é funcionário da Volkswagen, você está entendendo? Você vai falar que você é índio. Então, quando eu e meu irmão e uma das primas nossas, nós começamos a debater isso. E começamos a nos incomodar, isso começou a nos incomodar. Aí a minha mãe, já estava velhinha, ela começou a puxar a história, né? Puxar a história. O suficiente, que ela é analfabeta, né? O suficiente que ela nos disse foi o básico. E aí foi só correr atrás mesmo, né? Hoje, nós já temos uma documentação tão farta sobre os Paiá. Ontem fizemos um bate-papo aqui com as professoras, certo? Que hoje a gente tem datas, hoje a gente tem caminhos, a gente tem local. A gente tem nomes, por exemplo, que irrefutável. As bibliotecas, por exemplo, do Tombo, em Portugal. Aqui em Jacobina, inclusive, tem um acervo ainda que está precisando... Está no arquivo? Está no arquivo de Jacobina. Inclusive, fazer um apelo. Você deveria encampar esse apelo para que se recupere aquilo. Olha, eu encontrei o diretor do arquivo ocasionalmente. Você estava tocando nesse assunto, eu encontrei com ele, meu amigo Sérgio Murilo, um abraço. Encontrei com ele ocasionalmente na rua, aqui em Jacobina, há cerca de 2 semanas. Ele me disse, quero ir lá no seu programa. Eu disse, cara, você falou, você tomou a iniciativa que não precisava nem eu pedi, você colocando que você quer ir, porque eu sou um fã de história e eu acho que as pessoas precisam entender o que é o arquivo público, porque ali tem muito do que é a nossa cidade, a região e em conexão com o Brasil, enfim, por aí. Então eu vou fazer esse convite oficial ao Sérgio para a gente estar aqui. Você teve lá, foi? Você teve lá no arquivo? Agora passei lá, fiquei triste, porque é o seguinte, na época eu sou os livros para mim é como se fosse o alimento, certo? Antes eu gastava quase 20% do meu salário comprando livro. E uma da parte dos meus livros eu doei para aquele arquivo, certo? Na época que eu estava aqui. Eu ia sair daqui, doei para lá. E hoje eu digo, quem sabe ainda tem um livro lá ainda. E tá fechado, assim, aquele aspecto feio. Aí eu digo assim, a igreja da missão, que é a igreja histórica, que eu tenho tanta consideração por ela, certo? Tá linda, vamos ver ontem à noite. Aí você vê, nosso arquivo público, ali tem documentos que é impossível realmente você ter em outro lugar. Talvez nem em Portugal tenha, e ali nós temos essa documentação. E, além do mais, vamos voltar a essa questão indígena, que talvez seja tão importante assim. O que nós conseguimos, na verdade, foi trazer essa juventude que hoje são meus filhos, são os filhos dos meus irmãos, são os filhos de primos, de parentes, e contar para eles o que nós sabemos, a Lourdes, né, a Edilene, certo? E essas histórias começaram a se espalhar. E 2 das pessoas que ouviram essas histórias foram investigar. Hoje nós já temos uma tese de mestrado e uma de doutorado em cima da história dos Paiá. Legal. Então não tem mais dúvidas. Qual é a dúvida que nós estamos tendo hoje, na verdade? É aquela onde o papel, por exemplo, da Jacobina
no século XIX, no século XVII, que 1600 e pouco, e o papel, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, do morador da Jacobina, e esse papel dos tropeiros, que está já escrito, mas não está bem claro, certo? Para a construção da cidade. Essa dúvida nós temos. Por quê? Porque quando você fala na construção da cidade de Jacobina, fica parecendo que Jacobina foi construída pelo homem branco. Você está entendendo? Ou seja, se omite da história o indígena. E você, só pensando como cidadão, pensa bem, um sujeito branco que vem de lá, logicamente, europeu e tal, né? Ia carregar pedra aqui para construir isso, aquilo, outro. O padre ia, digamos, cavar barro para construir as casas, né? A própria Igreja da Missão construída, né? Então você tem nome dos brancos, você não tem nem a população indígena quantificada, você não tem. Aí você sabe que aqui foi uma aldeia indígena, você sabe. Mas quem era? Tem algum nome? Quem era o cacique? Quem era o chefe? Vocês não têm isso? Não. Omitiram isso. Então, o que a gente quer, na verdade, é trazer o índio para a história do Brasil. Essa é a intenção. E aí, o meu papel, no caso, eu sou cacique hoje. Aí, os meus amigos, o Joninhas, por exemplo, vai dizer, pô, Jonas, você hoje é cacique? Sim, me elegeram. O meu povo hoje me elegeu cacique. Eu já estou, no caso, já quase 16 anos, sabe? E eu digo assim, o meu papel hoje é incentivar essas pessoas que dizem assim, eu tenho uma avó. Ora, se você imaginar que você tem uma avó, a filha da avó é sua mãe, ou seu pai. Então, filho de pomba, nós escrevemos isso, não é carcará. Você não, filho de borrego não é boi. Você entendeu? Então, filho de índio é índio. Aí, eu posso ser misturado, tudo bem, mas você tem um sangue indígena. Aí você se declara o quê? Você é o quê? Eu sou branco, ótimo. Não, eu sou negro, ótimo. Mas aí quando você não é negro nem branco, você fica naquele meio ali, você não tem suficientemente coragem para assumir e dizer, olha, eu sou indígena. Você fica naquela imaginação que o indígena é aquele que tem que estar nu, pelado, lá no Amazonas. Não. Você é um cidadão normal, com sangue jorrando na veia e, se Deus quiser, vamos formar nossa veia. Juvenal, antes de falar como é que faz a escolha que você citou aí na sua fala agora, que você foi eleito cacique. Mas antes de falar sobre isso, como é que se sabe a linhagem Paiaiá? Porque a gente sabe, os livros de história, mesmo mal contados, se sabe que aqui tinha indígenas. E falava o Tupi-Guarani, então tinha as outras linhagens, tem o Quiriri, tem o Paiaiá, tem os Tupinambás, né? Tem outras linhagens. Como é que se sabe que é a linhagem Paiaiá? Como é que isso é determinado? Esse aí é o mais difícil. Nós, por exemplo, temos convicção, porque eu tenho uma história. Como eu falei para você, eu conheci os meus antecedentes, os meus ancestrais. Eu conheci, certo? Agora, a maior parte das pessoas que comunicam isso com a gente fala assim, olha, eu acho que meu avô é... Aí eu, por exemplo, eu aconselho muitas pessoas a localizar, no mínimo 2 gerações atrás, onde é que você morava. E a gente tem um mapa hoje, um mapa bem claro, né? Onde é que estava cada povo hoje da Bahia, certo? Então, só para tu ter uma noção, tu imagina o que eram os Paiaiá. Os Paiaiá dominavam 2/3 de cada metro quadrado do estado da Bahia. Era o maior povo. Quando o pessoal fala do Tupinambá... 2/3, 70%. 70% do estado da Bahia. Os Paiaiá dominavam mais ou menos daquela região de Itaitê até o Rio São Francisco. Ou seja, esse povo foi eliminado porque eles eram guerreiros, eles eram chamados Muralha do Sertão. O que significa Paiaiá? Paiaiá tem várias denominações. Exato, mas a gente acredita, pelo Tupi, fica parecendo mais próximo de o filho do espírito, certo? Embora você tenha outras o homem rápido tem essas colocações, né? E tem uma que o chileno chama de pejorativamente, né? Mas a gente acredita, eu pelo menos prefiro essa, ou seja, o filho do Altíssimo, o filho do grande espírito, não era Deus, né? Era Tupã, no caso, né? Mas o que eu quero colocar para você, o povo Paiaiá dá honra. Hoje, você se reconhecer Paiaiá,
Eu não estou dizendo isso só porque eu me reconheço. Mas quando você se reconhece e vai atrás da história do Paiá, você vê que era um povo nobre, era um povo diferente. Só para ter mais certeza, assim, foi descoberto bem recente na história, quer dizer, 50 anos na história é ontem, né? Um documento que ficou perdido durante séculos, né? E no documento, o pessoal na França descobriu esse documento, foi escrito por um espanhol, e ele classifica os Paiá como sendo um povo inteligente, um povo racional, um povo que entendia da língua. E a prova que você nunca espere que o colonizador quis dar glória para o índio. Mas ele começa a dizer o seguinte, que o cacique Sacambuaçu, ele dizia assim, que ele era um gigante. A própria palavra Sacambuaçu quer dizer forquilha grande. Forquilha grande. Forquilha grande. E o governador do estado, da Bahia, no caso ele não era mais da Bahia, aí ele já era governador geral, Mendonça Furtado. Aí ele mandou convidar o cacique, ele queria conhecer o cacique. Ou seja, quando um governador quis estar com o cacique no Brasil, não existe essa história. Então o povo Paiá era isso. Então, quando Jacobina escolheu aquele nomezinho lá para aquele cinema, que foi o primeiro... Cine Paiaiá. Cine Paiaiá. Aquele sujeito, ele tinha... Eu cheguei a conversar com a parente dele, depois não sei, mas ele tinha uma mente lá na frente, ele pensava lá na frente, ele sabia alguma coisa. Morreu sem poder... Porque a história ela é feita de várias formas, inclusive da forma oral, né? Mas a oralidade, se não for passada, não for registrada em algum documento, né, ela se perde com quem tem as informações.